Glória a Deus. Pode se assentar, queridos. Que noite de festa, que noite festiva. Estar na casa de Deus, não há algo melhor, principalmente no domingo, né? Domingo é um dia especial, domingo é um dia que a gente está com a família, domingo é um dia que a gente separa para estar próximo às pessoas que nós amamos, domingo é um dia que a gente separa para estar na casa do Senhor, celebrando ao Senhor. Que bom que você está aqui, louvado seja Deus pela sua vida. Em nome de Jesus eu quero compartilhar uma palavra do Senhor com você nessa noite. Amém? Glória a Deus. Quantos aqui estão esperando por um milagre? Levante a mão assim. Então Deus tem uma palavra específica para você nessa noite. O tema da palavra é exatamente esse: a espera de um milagre. E a ideia é o seguinte: enquanto o milagre não chega, o que eu faço? Qual deve ser a minha atitude enquanto o milagre não chega? Eu tenho certeza que você deve estar imaginando assim: pastor, pode ser que essa noite seja a noite do milagre, que o meu milagre vai chegar. Pode ser que não, mas o que eu faço? Quero que você me acompanhe no texto. Uma história que você deve acompanhar aí, está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 17 a 27. E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-o. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se, escumando, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E o pai disse: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Graças a Deus, louvado seja Deus pela sua palavra. Amém, queridos? Eu queria que você guardasse uma coisa. Guarde essa frase: nada acontece sem que haja um propósito. Em tudo que acontece na tua vida, Deus tem um propósito. Entenda isso.
Como que eu posso, o que eu devo fazer enquanto o meu milagre não acontece? Primeira coisa, coloque as suas expectativas em Deus. Em Deus. Diz o texto, um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram expulsar. Interessante, irmão. Essa palavra expectativa, no contexto bíblico, é como se fosse o sinônimo de fé. A sua expectativa jamais pode estar no homem. A sua expectativa não pode estar nos seus recursos. A sua expectativa não pode estar nos recursos de outras pessoas. Para que o teu milagre aconteça, a tua expectativa, enquanto você espera, tem que ser em Deus. Essa foi a instrução. Isso foi o que aquele homem fez. Porque quando acontece um problema na tua vida, ou quando você está diante de uma situação, você precisa que aquela situação seja resolvida, qual é a primeira pessoa que você recorre? Qual é a primeira pessoa? Se for um problema de natureza financeira, você vai buscar alguém que possa lhe ajudar. Se for um problema de enfermidade, você vai também procurar alguém que possa lhe ajudar. Normalmente nós procuramos as pessoas, mas não procuramos a Deus. Você já parou para pensar que Deus é a última pessoa que você procura? Não deu certo com o médico, não deu certo com o patrão, não deu certo com o amigo, ou não deu certo com ninguém. Então vamos fazer o seguinte, vão lá na igreja pedir oração. Tem um culto em tal igreja que é assim, que o pastor faz isso, faz aquilo. Você já parou para pensar nisso? Tem gente que apela, né? No final ele está apelando para Deus. Ó Deus, já recorri, já fiz tudo, mas não deu certo. Agora só o Senhor. Está errado. A primeira pessoa que você tem que recorrer é Deus. Entra no teu quarto, fecha o teu quarto. Vai falar com Ele, Ele vai te dar a resposta, Ele vai te dar a direção, Ele vai te mostrar como deve fazer, o que deve fazer em nome de Jesus. Mas nós fazemos o contrário. Buscamos a Deus no último lugar. E aí, nós acabamos demonstrando que a nossa expectativa não está em Deus. Está em nós mesmos, nos nossos recursos, nos nossos amigos, nas pessoas, mas não em Deus. Coloque sua esperança em Deus. Deus é o seu Pai. Olha o que Jesus diz em Mateus: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Se nós que temos uma natureza má, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos quando eles nos pedem, quanto mais o nosso Deus. Veja, querido. Ah, pastor, mas até agora Deus não fez. Vira para o teu irmão e diz assim: espera. Espera. O salmista diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor.
espera nele. Deus não está surdo, Ele vai te ouvir, e Ele vai te atender, o teu milagre vai chegar, entenda isso. Mas enquanto não chega, não tire os olhos de Deus, não tire a sua fé, não tire a sua expectativa de que Deus vai fazer. Eu sei, pastor, que Deus vai fazer, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. O que é que acontece com a maioria das pessoas? Elas desistem, elas desanimam, elas se frustram com Deus, porque Deus não me atendeu ainda. Mas espere, Ele vai lhe atender, Ele sabe da tua necessidade, do milagre que você precisa. Aquele pai esperou. Eu fico imaginando, irmãos, porque Jesus pergunta a ele: desde quando esse menino está assim? Ele diz assim: desde a infância. A Bíblia não fala qual é a idade desse menino agora, quando estava ali conversando o pai com Jesus, mas o pai se refere que aquele menino já não era mais uma criança, era desde a infância. Aquele menino era tomado, controlado por um espírito de mudo e surdo, e esse espírito endemoniado jogava esse menino no fogo e nas águas para tentar matar aquele menino. Eu fico imaginando quanto que aquele pai gastou esse tempo todo para poder curar o filho dele. O grande problema do ser humano é que Deus sempre é o último, Deus nunca é o primeiro. E por Deus nunca ser o primeiro, nós sofremos para chegar e encontrar a solução nele. Por isso que tem aquela célebre frase que diz assim: quando você não vem pelo amor, você vem pela dor. Não é verdade? Então, enquanto eu estou esperando o milagre, à espera do meu milagre, eu vou continuar colocando a minha fé em Deus, a minha expectativa em Deus. Eu não vou desanimar, eu não vou desfalecer, eu vou continuar. Segunda coisa que você deve fazer enquanto você espera o seu milagre, que Deus vai trazer sobre a tua vida: supere as oposições naturais. Olha o que o texto diz, Marcos 9,18: onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram expulsar. Irmãos, mesmo diante do aparente fracasso, o pai ainda se manteve esperançoso em Deus. Olha, ele foi aos discípulos de Jesus e os discípulos de Jesus não conseguiram resolver o problema. Ele poderia ter desistido ali. Bom, não tem jeito. A situação vai ser assim mesmo. Tem gente que muitas vezes diz assim: pastor, não tem mais jeito. Mas como que não tem mais jeito? Quem que te dá a última palavra? É o médico? É o patrão? É o seu amigo, é a sua amiga, é o seu esposo, é a sua esposa? Quem que te dá a última palavra? A última palavra sempre será de Deus, meu irmão. Pega isso em nome de Jesus. Aí ele diz assim: não, mas olha, eles já fizeram o que podiam fazer. Então a pessoa acaba desistindo, desanima. Por quê? Você vai encontrar obstáculos sempre que você tomar uma postura espiritual diante de Deus. Você vai encontrar obstáculos que vão se levantar contra você, contra a tua vida, contra a tua família, vai se levantar contra você. Toda pessoa que eu conheço, quando toma uma posição espiritual diante de Deus, pela palavra de Deus, ou o diabo se levanta, ou a carne se manifesta, ou o mundo vem em cima dele. Porque eu entendo que os 3 grandes obstáculos da caminhada com Cristo são esses: a carne, que é a minha vontade; o mundo, que tem tudo para te oferecer;
mas que te leva à destruição, e o diabo, que está ali pronto. O diabo é um aproveitador. Ele aproveita a situação que você está vivendo. Então toda vez que uma pessoa se posiciona diante de Deus, o mundo se levanta. Sabe por quê, querido? A carne se manifesta, a minha vontade. Não, pastor, porque a minha vontade é essa. Vem cá, você quer a sua vontade ou a de Deus? Olha, eu quero a de Deus, mas eu estou com vontade disso. Não, se você está com vontade, mas essa não é a de Deus, meu querido, espera a de Deus, que a de Deus vai ser melhor, em nome de Jesus. Não desista em nome do Senhor Jesus, que tudo que Deus é a favor, o diabo é contra. Você já parou para pensar nisso? Tudo que o Deus é a favor, o diabo é contra. Deus é a favor da vida, o diabo é a favor do aborto. Amém? Você já entendeu isso? Deus é a favor do sexo puro no casamento. O diabo é a favor do sexo de qualquer jeito. É assim. Então tudo aquilo que Deus se posiciona a favor, o diabo se posiciona contra. E por mais incrível que pareça, é que o diabo consegue convencer as pessoas através de quê? Através da carne, da vontade da carne. Mas eu estou com vontade, eu estou com desejo. Mas isso representa a vontade e o desejo de Deus? Não. Então não faça. Faça o que Deus está mandando, que você vai ver o milagre acontecer na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. É dessa forma. E aquele homem entendeu isso. Deus quer abençoar a gente com milagres. Mas você não pode desistir. Você não pode se abater, ou você não pode simplesmente se desfalecer diante dos obstáculos que apresentam, que se levantam contra você. E que vão aparecer. Agora então nem se compara. Então se você se levanta lá para fazer a vontade de Deus, o que Deus manda, na tua escola, na tua casa, no teu casamento, pode ter certeza, o diabo vai se levantar contra. Você vai chegar na escola, amigos vão dizer assim, não, isso não tem nada a ver, rapaz, pode fazer, porque o mundo vai dizer para você que aquilo não tem nada a ver, mas Deus está falando para você, não tem tudo a ver. Eu tenho milagres para realizar na tua vida, mas como que eu vou fazer isso? Você tem que permanecer em Cristo, na promessa de Cristo, amém? Terceira coisa que você deve fazer enquanto o milagre não chega na tua vida: retire toda a incredulidade do seu coração. Olha o que o texto diz: muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo, o demônio. Mas se podes fazer, olha só o que ele diz, olha só o que o pai diz: se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Agora olha o que Jesus responde: se podes? Como? Jesus identificou aqui o problema. Disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Então perceba, querido, que Jesus identifica ali que o problema não estava nos discípulos. Estava onde, pastor? O problema estava na incredulidade do pai. Deixa eu te falar uma coisa para você guardar. Deus não age na incredulidade. Quanto aos incrédulos, eles não herdarão o reino de Deus. Apocalipse capítulo 21. 20. Esses não herdarão o reino de Deus. Deus, eu vou repetir, Deus não age na incredulidade. Então, enquanto você espera, você tem que tirar a incredulidade do seu coração. No meu entendimento, querido, o maior milagre que Jesus operou ali nessa história foi retirar a incredulidade do pai para operar o milagre no filho. E tem gente que diz assim, mas se eu creio, pastor, mas não age como se cresce. Não vive como se cresce, mas enche a boca para dizer que crê em Deus.
Eu sei que Deus tem poder para isso, pastor. Se você sabe que Deus tem poder para isso, por que você desanimou? Por que você desfaleceu? Por que você foi fazer a tua vontade? Por que você fugiu? Por que você abandonou? O que houve com a sua fé? Aonde está a tua fé? Os gigantes a levaram? Então, enquanto você espera o seu milagre, existe uma postura de incredulidade que você precisa tirar do teu coração. Em nome de Jesus. Porque quando eu falo que eu creio, eu ajo de acordo com aquilo que eu creio. Creia de todo o seu coração que o seu milagre já foi liberado em nome de Jesus. Daqui a pouco seu milagre vai estar nas tuas mãos, na tua casa, na tua família, no teu casamento, no teu negócio, no teu filho, na tua filha, em nome do Senhor Jesus. Então tira essa incredulidade, mas eu sou crente, pastor, em Cristo Jesus. É? Apenas uma pergunta. É? Onde estão os milagres? Então, enquanto o milagre não chega, meu querido, eu vou tirar qualquer tipo de incredulidade que há no meu coração. E por último, enquanto o milagre não chega, o que eu tenho que fazer? Última coisa que você tem que fazer: creia na superioridade de Jesus. Olha o que Jesus faz. Olha só, irmão. Quando o Pai, presta atenção aqui comigo aqui, olha aqui para mim. Quando o Pai pede a Jesus, Jesus identifica que, ao meu ver, o maior milagre ali foi transformar a incredulidade do Pai em credulidade. Tirou a incredulidade e colocou a verdadeira fé. Para mim foi o maior milagre, porque depois disso é que Jesus olhou para a criança, para o menino, e disse: sai espírito de mudo, espírito surdo, e não volte nunca mais. Depois da fé do Pai, depois de fazer o milagre do Pai, Deus faz o milagre no Filho. Perceba isso. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. O menino, dominado por demônios suicidas, foi liberto após a confissão de fé do pai em Jesus. Hoje você precisa fazer essa confissão, reconhecer, porque Deus tem milagres para realizar na tua vida e eles estão obstruídos porque falta fé, porque você não confessa, porque você não reconhece. Em nome de Jesus, meu irmão, meu amigo, minha amiga, chegou a hora de você admitir que existem áreas da tua vida que você é incrédulo, que você não acredita. Você diz que acredita, mas não age como se acreditasse. Então para mim é não acreditar. Porque o nome de Jesus Cristo é poderoso. O nome de Jesus é poderoso, querido. Mais que as palavras câncer. O nome de Jesus é poderoso mais que a palavra falência. O nome de Jesus é poderoso mais que a palavra orfandade. O nome de Jesus é poderoso mais que a palavra de vício. O nome de Jesus é poderoso mais que a palavra traição, mais que a palavra ofensa, mais que a palavra cansaço, mais que a palavra perseguição. O nome de Jesus é poderoso mais do que o luto, mais do que a depressão, mais do que a dívida. O nome de Jesus é poderoso nessa terra. Oh, glória! É esse nome, e por causa dele você está aqui nessa noite. Por quê? Não é por causa de mim, não é por causa de você, é por causa do nome dele. Nome que é sobre todo nome, nome pelo qual todo joelho um dia se dobrará. Nome, o nome de Jesus, o nome que está acima de todas as coisas, soberano, poderoso, majestoso,
Jesus coroado pelo Pai. Esse nome, não há nada que resista a esse nome. Então acredite, o seu milagre está chegando, o teu milagre está chegando, o teu milagre está chegando. Vamos ficar em pé e dê glória a Deus, porque o teu milagre está chegando, meu irmão, aleluia. Que xarabacandarabá choriandalás. Jesus disse: o que é impossível para os homens é possível para Deus. A Bíblia deixa claro e que o maior milagre que Jesus opera nessa terra é o milagre da salvação. Vai e não peques mais, a tua fé te salvou.